Tá começando agora mais um Pimenta Cast. Isso mesmo, já se sinta confortável, se senta. Garanta o seu lugar aí. E agora vai mais uma conversa maravilhosa com o nosso escritor José Sidney, isso mesmo, que traz uma obra, de certa forma, que todos nós precisamos ouvir, escutar e, ao mesmo tempo, refletir sobre a sociedade em comum. Começa agora mais um Pimenta Cast com ele, José Sidney. Seja muito bem-vindo. Olá, obrigado, Patrícia. Obrigado aos que nos assistem. E é uma alegria a gente poder conversar sobre temas relevantes dessa natureza, como é o de parafilias, igreja e sociedade atual. A gente vive numa sociedade em que as pessoas com transtornos convivem conosco, e se a gente não tiver o mínimo de conhecimento necessário para identificar essas patologias, esses transtornos, a gente termina sendo vítimas dele e, inclusive, não podendo ajudá-lo. As pessoas que estão passando por isso, porque eles também sofrem, mesmo que eles sejam, em alguns casos, agressivos, mas eles também sofrem. E eles não sofrem enquanto eles estão ocultos, eles passam a sofrer a partir da descoberta. E se a gente sabe como identificá-los e como poder ajudá-los, a gente pode evitar um dano muito maior à sociedade. Muito interessante. José Sidney, vamos falar um pouquinho também sobre sua biografia, para quem está de casa te conhecer, saber quem é esse escritor, que tem mais de um livro já lançado? Podemos? Podemos, opa. Eu sou nordestino. Como nordestino, eu sou de uma família muito pobre, mas uma família versada, porque eu aprendi a falar testículo aos 2 anos. Porque a nossa pobreza era tão grande que se falasse ovo, era um querendo comer um do outro, né? Então, eu venho aí, meu pai é funcionário público, minha mãe também, ambos já falecidos. Eu estudei em colégio interno boa parte da minha vida, depois terminei filosofia em Fortaleza, fui para Minas fazer seminário, de Minas fui para fora do Brasil estudar, terminar um curso de missiologia. Voltei para o Brasil, para Manaus. Em Manaus casei-me com a esposa, com a mulher que eu tenho até hoje, 37 Amor à primeira anos. Vista. Foi a primeira namorada, não é? 37 anos depois, eu estou cumprindo essa pena, né? Porque se eu tivesse cometido um homicídio, eu já estava solto, mas casei, né? Não, é um detalhe. Sou formado também em serviço social, né? Psicologia, tenho formação em direito também, em psicanálise e em biomedicina mais recente, né? Inclusive já estou inscrito até no conselho para evitar... Uau, biomedicina! Biomedicina. Terminei no ano passado, biomedicina. Bacana, aí uma gama de leque de atividades diferentes. Na verdade, Patrícia, eu sou pastor da Igreja Batista há 37 anos aqui em Rondônia. Por essa atividade e porque eu atendo normalmente comunidades que são carentes, eu sou um pastor daqueles que, não é que eu acho errado alguém ser remunerado, mas eu não recebo por isso. Eu atendo comunidades que elas normalmente não têm condições de arcar com o custo de um pastor. Então Deus tem me dado meios para eu estar nessas comunidades, servindo ali. E aí, para eu servir esse povo, por dever de ofício, porque eu dou consultoria institucional também nesse período, ao longo dos anos eu fui entendendo a necessidade de me inteirar de alguns assuntos que eram assuntos afetos a clientes, não é? E que de certa forma retinantes também do pastoreio. Exatamente. Porque você às vezes não é só pastorear, você tem que aconselhar. Exatamente. Né? E aí a função pastoral, ela se emiscui um pouco com essa coisa da terapia. Nós ouvimos muito. E essa ideia, inclusive do livro Parafilias, Igreja e Sociedade Atual, baseia-se na escuta psicanalítica, né? A gente escuta muito, e escuta muitas coisas de muitas maneiras, e eu percebia que havia muita dificuldade da gente entender e ajudar, porque normalmente a gente tinha mais a visão religiosa. E a visão religiosa, embora seja uma visão boa, mas ela não trata de alguns aspectos tecnicamente. E para isso a gente tem que buscar a qualificação para tentar usar as ferramentas necessárias para ajudar. Por conta disso é que surge isso. Eu ao longo dos anos eu ouvi como diretor de escola, Colégio Batista, eu
ouvi de pessoas que tinham sido abusadas por um colega do pai. Eu tive colegas pastores que eram pedófilos, que foram flagranteados no ato, e pessoas que eu convivia com meus filhos e não sabia, porque eu não conseguia naquela época identificar o padrão, né? E há um padrão. Ah, com certeza há um padrão. Todos têm, né? Todos têm um padrão tem um cognitivo padrão, mental. Tem um padrão, tem os trejeitos, né? Você vê alguém que começa a se envolver muito com criança, chamar muita atenção, abraçar muito, colocar no colo, tem que ter um certo cuidado, né? Porque essa é um padrão, né? E aí você tem isso tudo dentro das igrejas, a sociedade está cheia, então, no clube de serviço, aonde for, você vai ver pessoas, e quanto menos a gente espera, a gente de repente se depara com uma situação de alguém que tem transtorno nessa área. Tem transtorno nessa área. E quando eu falo transtorno, é aquele que causa o dano, porque como é que eu vou identificar uma parafilia, né? Quando a parafilia são desejos sexuais, são, na verdade, do latim, são perversões. Mas aí o desejo sexual atípico, né? A parafilia é um desejo sexual atípico e esse desejo sexual atípico, ele convive com a fé. Né? Ele convive com a fé. E a gente pensa que não existe isso. Eu me lembro que teve um caso na cidade de Cacoal, eu fui dar uma série de conferências numa igreja batista lá, e um irmão da igreja me contou que um dia ele sentiu a falta do filho ao lado dele, e ele procurou o menino em tudo que é lugar dentro da igreja, não achou, e saiu para olhar as salas anexas da igreja. E ele pegou uma das pessoas da igreja, que frequentava a igreja, abusando da criança. Para ele foi a coisa mais horrível do mundo, porque dentro do ambiente que ele julgava extremamente seguro, ele deparou-se com essa situação. E eu digo isso com muita pureza d'alma, porque eu não tenho nenhuma dificuldade em discutir esse assunto. Isso existe, é muito comum. Em todos os lugares, não só dentro das igrejas, em toda a sociedade. E às vezes existe com a frequência tão grande em determinadas comunidades, que a gente acha que isso é normal. Eu fui diretor de escola de bairro também. Quantas vezes a gente viu crianças chegarem, naquela época, imagina 95, né? Há 20 anos atrás. 30 anos atrás. 30 anos, E as crianças, atrás. A gente identificava elas, a gente não conseguia identificar, mas elas falando, a gente descobria que algumas crianças estavam sendo abusadas. Informava o conselho tutelar, ou o juizado, ou buscava um meio de informar isso, mas era comum isso. E as pessoas veem, você vê, um dia eu estou aqui por qualquer razão, estava resolvendo alguma coisa aqui na Rio Madeira, e de repente, aqui nessa região da Rio Madeira, próximo aqui aos motéis da vida, sempre tem gente ali. Um dia eu estou ouvindo uma pessoa dar com a mão uma menina, uma criança. Eu parei, e aí ela disse, tio, vamos fazer programa? Eu falei, programa? Quantos anos você tem, menina? Ela tinha coisa de entre 12 e 13 anos. Não tinha corpo nenhum, era uma criança. Uma criança. E desnutrida, o que era pior. Eu falei, por que você está fazendo isso, menino? Cadê seu pai? Não, o pai está em casa. Eu falei, entra aqui no carro. Porque eu tinha um cliente aqui da Elma Chips, que era aqui perto. E eu ia lá dar assistência para ele em alguma consultoria. Nesse retorno eu encontrei. E aí você entra aqui no carro que eu vou te dar, tinha bastante salgadinho atrás, eu vou te levar em casa e eu te dou esse salgadinho tudinho. E eu botei ela e a irmã dela, ela estava acompanhada da irmãzinha, e levei lá no Tancredo, né? Nem me lembro mais onde talvez eu não consiga acertar. Eu sei que essa menina, cheguei lá no pai dela, aquela casinha de pau, de madeira lá no fundo, feito uma pontezinha de madeira até a rua, porque estava tudo alagado, uma sujeira só, e ela passava por ali. Quando eu cheguei, buzinei, elas desceram do carro e eu chamei o pai dela. Vou chamar esse pai. Eu falei, ele veio, eu falei, o senhor sabia onde tua filha estava? E ele não querendo falar, se mantendo ali, falou, olha, sua filha está vendendo o corpo. O senhor não, como é que faz? O senhor deixa elas fazerem isso? Aí ele disse assim, o senhor quer entrar aqui na minha casa? Eu falei, não, fui lá ver com ele. Cheguei lá, ele se mostrou mais outro tanto de menino. Ele disse, essa é a minha realidade. Essa é a minha realidade. Então era uma exploração que não justifica, não é? Mas ele já era um homem
mais idoso naquela época do que eu, né? E ele explorava essa realidade para talvez evitar que as outras enveredassem por esse caminho. Coisa que eu acho meio difícil, porque quando um envereda, a gente tem um caso aqui típico dessas patologias que são praticadas aqui no Marajó. Sim. Inclusive já tem CPI disso. Eu fiquei muito feliz que recentemente aprovaram uma lei, não sei se você chegou a ler, eu até me esqueci de pegar o número dessa lei. A lei do voto? Não, a lei que diz que todas as pessoas que vão trabalhar com criança têm que ter atestado de antecedentes criminais. Importantíssimo, realmente uma lei. Isso é uma proteção. Direto e indiretamente. É uma proteção, por quê? Porque quem lida com criança tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. E Patrícia, eu não só já lidei com isso, mas também há umas coisas que são próprias de pais separados, por exemplo, memórias plantadas. Você já ouviu falar sobre isso? Já. Memórias plantadas é um problema, porque eu já tive casos de amigos que foram no escritório à época e que estava respondendo um processo crime, porque ele era padrasto, e quando a menina foi para a casa do pai, o pai, que já era mal intencionado, começou a plantar memórias de que ela estava sendo abusada em casa. E o pai, depois que percebeu que estava tudo plantado, o pai levou ela na delegacia e relatou o fato. Relatou o fato, mesmo sem a consumação depois tivemos dificuldade de pedir uma perícia, pedir acompanhamento psicológico para a gente descaracterizar esse abuso que não existia, mas estava plantando. Uma alienação parental. Exatamente, estava plantando porque queria fazer exatamente isso, a alienação parental. Mas aí, Patrícia, as parafilias, elas são definidas, por exemplo, pelo CID-11, né? O CID-11 e pelo DSM-5, e ele tem ali uma definição que a gente pode perceber, porque os parafílicos, ele tem um padrão persistente de excitação sexual, entendeu? Atípico, pelo menos por 6 meses. Ele vai cometendo aquilo lá, e aí você consegue identificar. Continuamente. Sim. Continuamente. Sim. É o que diz os estudos, que a fato doado, né? Uhum. Para falar bem de uma forma bem clara, assim, eu falo como se fosse um animal. Vamos colocar aqui um cachorro. Um pequeno cachorro. Que o animal é instintivo, né? Diferente, né? Mas mas não é base. Porque a gente também tem instinto, né? A gente também tem instinto animal. Então, dentro do neurocórtex ali, a gente fala que são os pequenos atos. Então, quando é cometido e, de certa forma, você consegue fracionar isso como que não pode e mostrar ou para aquela criança, né, ou a paz ali, ele começa a ter receio de não. Agora, quando você não consegue padronizar o que pode e não pode, cada vez vai ficando pior o ato. Uhum. A mesma coisa com o adulto. Porque, por exemplo, se ele não é flagrado, se ele não tem uma repercussão de aquilo que é errado, ele começa tranquilo, ele tá com a consciência meio acomodada. Se sente confortável em fazer o ato. E assim, a gente tem que também fazer essa distinção das parafilias para o transtorno parafílico. Há uma distinção muito grande. Porque todos nós temos essas parafilias em nós. Todos nós temos, em algum momento, uma fantasia. Isso são... Não é os transtornos ali, desde que ele só passa a ser uma coisa criminosa, uma coisa prejudicial, quando ele não é consensual. Por exemplo, a gerontofilia, que é uma espécie de parafilia, é sexo com velho, pessoas idosas. Só passa a ser uma coisa repulsiva quando ela não é consensual. Porque tem velho que gosta de fazer sexo com menina nova, ou velha que gosta de menino novo. Não é? Eu mesmo, né? Se eu tivesse que... Não faço. Mas eu não iria me sujeitar a uma velha da minha idade. Só a minha esposa, que já envelheceu junto comigo. Mas outra velha, não. Aí não tem jeito. E eu já costumo dizer que eu iria, né? Que não vou. Ai, eu tô né? Não vou, mas... Né? Então, não tem como não rir, gente. Sempre me vier atracado com outra velha, eu tô dando conselho, ou então eu tô prestando um auxílio, mas nada disso. Mas enfim, né? Então a gente tem que ver que a sexualidade humana, embora a gente tenha essa dificuldade de discutir, inclusive em grupos religiosos, a sexualidade humana é muito mais ampla do que a genitalidade, né? Do que as partes genitais reprodutivas. É muito mais amplo do que isso.
Sim. Não é? A gente tem muita coisa, né? E quando a gente fala de parafilias, especialmente as não agressivas, que são permissivas, que são aquelas... Nós já viu algum filme em algum momento que o cara tá fazendo sexo com a mulher e ele mete a mão na garganta dela para privar ela do fôlego. Alguém tem prazer naquilo, ele e ela que se permite, mas é consenso, não é? Agora, se o cara pega essa mesma mulher, ela não quer nem ter o ato sexual com ele obriga ela a fazer o ato sexual e ele enforca, ele comete um crime. Né? Porque não é consensual. Então essas são as parafilias agressivas. A outra parafilia que a gente vê que é agressiva, mas é consensual, é o sadomasoquismo. Os dois estão lá, o cara tá de cuecão de couro. A mulher tá com a chibata na mão, mete a chibata nele, ele tá gostando e tal, né? E ele mete a chibata nela, né? Então tá tudo certo. O ruim é que ele não estiver concordando e nem ela, e os dois se agredirem. Você falou pra gente que fez um estudo de campo quando estava lançando, antes de lançar o livro, e trouxe alguns estudos de caso brasileiros que deram repercussão a nível nacional e que as pessoas viram em casa e que não olharam que eram não identificaram. Não identificaram. Eu vou dizer, e aí, esses casos, eles estão vinculados ao aspecto religioso, inclusive. Sério? Ao aspecto religioso. Eu não vou falar de todos, porque tem muitos. Se a gente vê na igreja católica, tem muitos. Eu vou falar da minha seara. Porque aí eu não terei nenhuma dificuldade nisso. Mas veja bem, a gente teve 2 casos de parafilias. E aí, a gente tem um caso mais recente, que é de uma deputada federal, e foi à televisão dizer que o esposo dela, que é pastor de uma determinada... Não vou citar as igrejas para não... Sim, ok. Que é pastor de uma determinada igreja, e nem vou citar o nome, em que ele saía meia-noite, escondido dela, e ia pegar as meninas e os meninos também, porque ele não tinha muita reserva nisso. Ele era um cara eclético, ele não tinha negócio. E aí ela declinava disso, e o cara era pastor de uma denominação grande no estado do Amazonas, inclusive. Não é? Saiu na televisão, você abre o Facebook, tá lá ela declarando isso, o nome dele, podia até citar o nome dele, mas não vou fazê-lo. E ele saía e fazia isso. E fazia com meninas e com meninos. Mas nós temos 2 casos. Nesse caso desse pastor, agora, esse primeiro, não há parafilia. O que há, na verdade, é traição, é compulsão sexual, não é? Mas não parafilia no sentido clínico do DSM-5 e do CID-11. Não tem nada a ver. O que tem a ver são esses 2 casos, porque essa parafilia que eu vou citar agora, desses 2 religiosos, eles são parafilias porque esse comportamento escondido já é atípico, assim, que é definido a parafilia. Veja bem, o caso, e esse eu vou citar nome porque também está aí um senhor chamado Bispo Eduardo Costa, na cidade de Goiânia, em agosto de 2025, ele pregava contra a homossexualidade. No YouTube tem vários vídeos dele, ele brigando, xingando, dizendo, olha, vai pro inferno e, né? Dizia aquilo tudo. Daí, de noite, ele foi flagrado em avenidas usando calcinha fio dental, peruca loira e maquiagem. O mesmo, né? Então isso é travestismo, fetichismo e exibicionismo. E aí, isso é parafilia não agressiva clássica. Por quê? Porque ele não estava obrigando ninguém. Era do próprio corpo. É uma parafilia não agressiva. Não agressiva. É vergonhoso, é constrangedor, mas não é uma parafilia agressiva. Agora, tem um outro caso, e esse caso é interessante, porque essa aqui também era deputada federal, né? Deputada federal, casada com um pastor, e ela pegou esse camarada que era o esposo dela, chamado Anderson, e ela mandou matá-lo, inclusive. Quem não ouviu falar do caso da Flor de Lis? Saiu no jornal, teve programas de reportagens inteiros aí na Record, né? Essa mulher, ela tinha um fetiche, ela adotava muitas crianças. Eles tinham 50 filhos adotivos. Sim. Mas tinha um interesse por trás disso. O interesse parafílico. E neste caso, parafílico agressivo. Por quê? Porque ela usava essas crianças em rituais de purificação. Crianças não tinham noção. Veja que era uma
uma situação em que ela obrigava. Havia crianças que era o hipo, né, suficiente, era pessoas indefesas. E ela obrigava. Com adolescentes adotivos, ela fazia trisais, né, praticava swing. Tudo isso que eu estou falando aqui, saiu nos programas de televisão. Esses casos, esse aqui é um caso de parafilia agressiva. Sim. E incesto incentivado, porque, embora fosse mãe de criação, mas era mãe. Era mãe. Né? Então, consensualmente, e aí esse caso, né? Então aqui havia o quê? Hipersexualidade, mais pedofilia, mais incesto. E aqui a parafilia virou crime pesado. Veja quantas tipificação penal tem aqui. A pedofilia, né? Sim. A pedofilia, o incesto, né? E a privação, porque esses meninos todos estavam sob os cuidados dela. Veja bem, para resumir aqui numa linha, sair escondido para comer alguém é adultério, não é parafilia. A menos que você saia para comer alguém e lá você obriga essa pessoa, a pessoa não concordou com isso, você foi lá e catou ela, levou para o mato, obrigou ela a fazer isso. Aí é parafilia. Né? Mas você só saindo, marcou com alguém um programa, foi lá e fez, é só adultério se a pessoa for casada. Sair escondido de calcinha ou abusar de menores em nome de Deus, aí é parafilia. Parafilia agressiva. Veja bem que a gente precisa saber qual é o padrão, para a gente identificar. E os comportamentos também. Às vezes numa conversa, não é? Num gracejo, numa coisa, você identifica. Ou você acende o alerta, né? O alerta que, de certa forma, todos nós em sociedade precisamos. Sim, não só com os filhos, com nós mesmos. Né? Esse de Manaus, por exemplo, que era pastor, é deputado também, é pastor, que a esposa falou que ele fazia isso, não é? E até onde se sabe publicamente, ele está no primeiro grupo das parafilias não agressivas, não é? Ele é hipócrita, mas ele não é parafílico, né? Os outros dois estão no segundo grupo. Por quê? Porque eles são agressivos. Agressivos. Né? Exatamente. E tem comportamentos repetitivos. Lembra da questão dos 6 meses? O cara tem que ter aquela... Isso, tem que ter a determinação no mínimo de 6 meses de pausa. Agora, José Sidney, pra gente encerrar, eu gostaria que tu colocasse um depoimento que você viu, assim, que você ficou boquiaberto com tamanha parafilia que trouxe, de certa forma, toda essa repercussão para esse livro. Pois é, veja bem, eu falei de um pastor amigo meu que frequentava a minha casa. E eu frequentava a casa dele, mas era muito amigo mesmo. Eu nunca imaginei, porque ele já era um senhor de 60, 70 anos, na época eu era mais novo, e ele era pai, avô, pastor e funcionário da Assembleia Legislativa, inclusive. Não imagina, chamava ele para ir na minha igreja e dizia, olha, pastor fulano, vai pregar na minha igreja tal dia, você tem disponibilidade? Tem. Ele ia lá, convivia com meninos, e eu, depois que eu percebi que ele sempre estava dando presente às crianças, ele nunca chegava de mãos abanando com crianças. Era um presente, era um chocolate, era uma coisa, era outra, era muita aproximação, muito abraço, muito beijo. Não percebi. Mas um dia, ele vai na minha igreja, pregou uns 2 domingos e tal, e passou a ir com mais frequência. E eu não percebi, mas ele já estava de olho numa criança. Na próxima vítima. Na criança de uma família que estava frequentando a minha igreja. Não eram membros, mas estavam frequentando. Eu estava onde? Eu estava num sítio próximo à Polícia Rodoviária Federal, na casa de um amigo meu hoje já falecido, é advogado, que se matou inclusive, tinha transtorno bipolar. E aí eu recebo um telefonema. Ele ligando para mim, Sidney, deu um problema aqui, eu queria que tu viesse me ajudar, estava preso. Eu falei, mas o que foi que houve, fulano? Com o pastor. Eu falei, não, vem aqui que eu te explico e tal. E eu fui tomar pé da situação. Quando eu fui tomar pé, que eu soube de alguma coisa, aí eu levantei a ficha dele. Foi quando eu fui ver o que é que estava acontecendo na vida dele. E aí eu descobri que ele respondia pelo mesmo crime em São Paulo e no Mato Grosso. E o dom do pastoreio nem era um dom. Era uma utilização para achar a fragilidade. Exatamente, mas é o que eu estou dizendo. As pessoas usam o ambiente para esconder a sua tara, né?
o seu transtorno, muitas vezes, a sua perversão. E que melhor ambiente há do que a igreja, que a gente pressupõe que ali todos sejam e sejam pessoas decentes, probas. E não é verdade. Ali é lugar de gente que não presta, senão nem eu seria pastor. Né? Mas é gente que não presta arrependido, que se converteu, que mudou de vida. Né? E aí você vê que esse é um ambiente propício. E aí, quando eu vi, eu fiquei, aquilo me arrasou, porque eu ia com meus filhos para casa dele, banhar na piscina dele, e muitas vezes eu deixei meus filhos com ele sozinho na piscina. Imagina a hipótese que veio, de poder ter acontecido. Imediatamente eu chamei meus filhos e perguntei aos meus filhos, alguma vez fulano... Pai, nunca fez. Eu acho que é porque ele me conhecia, saberia que a coisa não seria bom. E naquele dia eu fui lá na cadeia, que a gente foi tirá-lo de lá. Eu fui lá na cadeia e eu disse, olha, fulano, a nossa amizade termina aqui. Não só por isto, mas porque você não buscou a ajuda que deveria ter buscado. Se você contasse a mim, eu tentaria ajudá-lo de alguma forma, mas não deixaria você continuar levando isso adiante. Percebi também que quando ele ia na minha casa com as filhas e as netas, as filhas, e eu depois notei, a Val me falou, minha esposa me falou, as filhas dele não deixavam ele sozinho com as netas. Entendi. De jeito nenhum. Então, isso foi uma situação muito traumática para mim. Chorei copiosamente quando ele foi preso. Assim como porque se fosse, é, de certa forma, o vínculo, né? O vínculo de amizade. Eu tinha nele um carinho. Aí o que acontece? Foi condenado, fugiu, ficou no Pará foragido, numa fazenda lá, e morreu foragido. Porque não tinha condição, ele já tinha um câncer, já tinha feito cirurgia de um câncer, tirado um fígado, um dos rins, e era muito doente, mas ele tinha isso, né? Então a gente vê isso. Eu hoje ouvi um depoimento, antes de vir para cá eu fui almoçar na casa de uma amiga, só para concluir, e a irmã do esposo dela me contou que tinha sido abusado muito nova pelo vizinho do pai, e nunca contou para o pai. Então, regra geral, os pais têm que ter mais cuidado com quem seus filhos andam e onde estão. E não briguem com eles se eles chegarem dizendo que foram, de alguma forma, abusados. Porque se você brigar, você perde a possibilidade de ter a confiança dos seus filhos e ajudar e pegar o agressor. Porque às vezes os filhos não contam, porque a primeira coisa que o pai vai dizer é que nada, meu filho, você interpretou errado, você entendeu errado. Não. E às vezes colocando a culpa no menor, na criança, né? Então tem que ter muito cuidado. Nós estamos vivendo numa sociedade cruel, onde a criança tem à mão um instrumento que leva ele ao mundo todo, a toda sorte de coisa. Então o pai também tem que ter cuidado com os joguinhos, tem cuidado, a gente viu bem recentemente, os caras entram no Roblox, não é um joguinho Roblox, que tem? De criança. Os pedófilos entram no Roblox, criam amizade com as crianças e depois ficam pedindo fotos. Tem casos aos milhares aí relatados. Então veja o que seu filho está vendo. Com quem ele conversa. A sua filha, não deixa ela ir na casa da coleguinha. Eu vou dormir na casa da coleguinha. Não faça isso. Porque você não conhece os pais, você não sabe o que está acontecendo. Ninguém merece confiança. Confiança é uma conquista. E é uma conquista em razão, e é uma conquista em razão de um convívio mais amplo. A gente que convive, às vezes, pais são pedófilos, avós são pedófilos, imagina um estranho. Porque não vem um cartaz, né? Não vem uma pessoa, não tá na cara. Tá nos atos, né? A gente tem que ter nos atos, aí o bom senso é dos atos, o cuidado, realmente a criança ser bem assistida. Exatamente. Né? E além de ser bem assistida, ser bem ouvida. É verdade. A diferença de ser assistida é muito diferente quando você ouve. E a criança também, ou jovem, também, né? A criança ou o jovem, ele representa com atos. E às vezes ele fica mais agressivo, mais hostil, com medo, ansioso, às vezes ele não quer ir mais. Por quê? Não, pois é. Se uma criança diz, olha, fulano vai vir para cá e se recolhe, tem alguma coisa, é um sinal. São esses sinais que vão fazendo a gente absorver. Agora eu posso dizer uma coisa assim, independentemente do tema, é que, apesar de tudo, a igreja ainda é um dos melhores ambientes para se estar. Não é? Cristo ainda é a melhor companhia para se estar. Sim. Então, lógico que essas coisas existem no meio, mas não existe por ensinamento e nem por incentivo do evangelho nem de Cristo. Existe porque o homem toma essas decisões.
mas Cristo tanto perdoa quanto liberta. Amém. Não é? E a gente tem também os meios, não é? Os meios científicos, né? Os meios profissionais, para oferecer essa ajuda, né? Para aqueles que entendem que precisam de ajuda nesse aspecto. Sim. Muito obrigada a todos, muito obrigado, José Sidney, por trazer essa obra. E qual vai ser a próxima? A gente já quer saber das próximas. Nós vamos ter um aqui que é uma... Patrícia, um manual de gargalhada. Ah, ótimo, adoro. Que é 60 tons de cinza, o manual do velho rabugento que sou eu, né? Então, né? Vamos vai ter muita coisa interessante. Boa. Você sabe que a gente vai ficando velho, vai ficando engraçado, né? O dia a dia, né? Cai da cama, tenta levantar, quer dizer, cada dia para nós é quase que uma ressuscitação, né? Não me fala em cair, não acorda, não, ressuscita, né? Não. Tá aí velho também, no dia que não sente uma dor, tá morto. Tá morto, né? Ainda bem que tá sentindo. Muito obrigada, José Sidney. Deus abençoe sua carreira. Que também para vocês aí de casa, eu falo que todos os pais, não só pais, pessoas incomuns e líderes também de empresa deveriam ler esse livro, porque de certa forma a gente tem que não hospedar essas parafilias, mas entender e poder também ajudar as pessoas. Sim, com certeza. Tá bom? Antes de chegar no ato dos 6 meses, que a pessoa se sente confiável em fazer o que ela quer. Verdade. Muito obrigada, uma extraordinária abençoado, bom descanso para vocês e voltamos em breve, em 2026, com muitos episódios do Pimenta Cash, trazendo para vocês excelentes escritores, não só de Rondônia, do mundo todo.